4. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao treinamento online sobre eficiência energética na indústria. Meu nome é Thais Oliveira, eu sou coordenadora de marketing aqui no Grupo Desmotor. E antes de a gente iniciar o treinamento, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre quem é a Desmotor, qual é o nosso propósito, né? Antes de o pessoal aí da VEG começar o treinamento. Vamos então aqui. Todo mundo está vendo minha... Eu tenho aqui um pessoal me ajudando. Dá para ver minha tela, tudo certinho? E agora mudou? Beleza. Então tá bom, pessoal, vamos começar aqui rapidinho, só para vocês entenderem quem que é a Desmotor. Vamos conhecer o nosso propósito e um pouquinho da nossa história. Nós estamos no mercado desde 1993 e nós somos uma das maiores assistências técnicas e distribuidores da VEG do Brasil. É importante mencionar que a gente tem essa parceria muito forte com a VEG, inclusive somos exclusivos VEG na parte de distribuição. Nosso grupo possui mais de 100 mil peças à pronta entrega, e nós temos aí, eu vou falar aqui para vocês, um espaço muito grande para a parte de serviços. Nosso propósito é, desde 1993, entregar soluções de qualidade com simplicidade. Ou seja, sempre está podendo fornecer tanto produtos quanto serviços de uma forma simples, de uma forma que realmente resolva os problemas da indústria, resolva os problemas da indústria da melhor forma possível, da forma mais simples possível. Falando aí sobre a nossa estrutura, como eu mencionei, nós temos 31 anos, né, na verdade, agora em janeiro nós fizemos 31 anos de idade, né, em atuação no mercado. Esse aí foi como a gente começou, que a gente tem muito orgulho de falar que começamos muito pequenos e hoje aí estamos despontando entre os maiores distribuidores e assistente técnico do Brasil. E temos, como eu comentei, nessa parte de serviço, a gente teve a oportunidade de, aí, quase 2 anos, ter agora uma área de 15 mil metros quadrados destinados somente à operação. Essa foto que vocês veem aí é uma das nossas fábricas. Falando sobre colaboradores, então, nós temos mais de 240 colaboradores, que se dividem entre o administrativo, comercial e serviços. Então, esse pessoal que vocês veem aí na frente do prédio azul é o pessoal do administrativo, e no prédio, esse prédio cinza é a nossa parte de serviços, nossa frente de serviços, onde ficam as fábricas, os controladores, que é um pessoal que faz a gestão entre os clientes e a fábrica, e também a nossa logística. E aí, só para finalizar, para vocês entenderem um pouco da nossa capacidade, no ano de 2023, nós realizamos 150 mil vendas aqui no nosso setor de comercial, foram executados 7 mil serviços, e aí, falando entre nossa frente de distribuição e a nossa frente de serviços, nós realizamos 7,7 mil parceiros atendidos. Bom, eu vou continuar por aqui, deixa eu só parar de compartilhar. Eu vou continuar por aqui, então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Desmotor também, vocês podem me perguntar. E eu gostaria também de introduzir outra pessoa que está aqui comigo, que vai participar, que é o Lauro. Lauro, se você puder abrir a sua câmera aí para dar um oi para o pessoal. O Lauro, ele é nosso consultor técnico. Cadê o Lauro? Vamos ver onde ele está. Aí ele apareceu. O Lauro é nosso consultor técnico, ele é uma pessoa que vai poder super ajudar vocês em qualquer dúvida, principalmente sobre eficiência energética. Dá um oi aí, Lauro. Bom dia a todos os parceiros online aqui, muito prazer, sou o Lauro, trabalho aqui na parte de consultoria técnica comercial do Grupo Desmotor e vou estar aí à disposição durante todo o treinamento e após o treinamento também para a gente conseguir conversar e entender a sua necessidade, porque igual a Thaís já falou e eu reforço, a gente está propondo uma solução simples com qualidade. Então é isso que a gente quer. Hoje a gente quer entender a necessidade das empresas para a gente propor algo principalmente voltado à eficiência energética, vista que é um tema que está muito em alta. Pessoal, então eu gostaria de introduzir a equipe de eficiência energética da VEG, o Lucas e o Caran, que vão fazer essa apresentação
para nós hoje. Lucas, seja bem-vindo ao Muito nosso obrigado. treinamento online e já agradeço a você e a VEG pela parceria e pela disponibilidade de participar aqui desse treinamento conosco. Com certeza. Agora o palco é seu. É uma grande honra, obrigado, viu, Thaís? Obrigado. Bom dia, Thaís, bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Temos aí 51 pessoas, acho, contando comigo, a Thaís, né? Mas, pô, bastante pessoal aí que a gente já estava esperando para esse treinamento. Obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Espero que a gente consiga aí agregar bastante no dia a dia de vocês e auxiliar aí junto com a Desmotor nos projetos de eficiência aí. Vou começar me apresentando rapidamente, tá? Meu nome é Lucas, eu sou analista de eficiência energética da VEG. Hoje a VEG ela tem uma equipe que é o Centro de Negócios de Eficiência Energética, onde a gente abrange todos os produtos que a gente consiga englobar dentro de um projeto para reduzir consumo de energia, otimizar processo e trabalhar também as questões de redução de emissão de CO2. Eu sou responsável pelo atendimento da região da Desmotor, então eu converso com eles diretamente. Então eu trabalho basicamente ali, pessoal, lado a lado com o Lauro ali, a gente está sempre junto nesses projetos, um auxiliando o outro. Vou passar a palavra para o Karan, também está com a gente aí, mais um analista. Opa, obrigado, Lucas. Então, pessoal, bom dia a todos, prazer conhecer vocês. Obrigado muito pela presença e agradeço pela disponibilidade. Meu nome é Karan, eu sou analista de eficiência energética, dou esse apoio para o Lucas no atendimento a Desmotor, porém eu fico na planta de Jaraguá do Sul, que é a matriz da VEG, então sempre que o Lucas precisar de um apoio, eu sempre estou em contato também muito com o pessoal da Desmotor, fazendo a gestão dos projetos e todo o suporte técnico e comercial no que for necessário. Então, a gente está aí hoje para ministrar esse webinar, para mostrar para vocês qual que é a importância hoje da eficiência energética, porque que ela engloba muito dentro da VEG, né? Nós temos o nosso dilema de Driving Efficiency and Sustainability, então, tipo, isso linka muito aos nossos princípios e valores dentro da empresa, e também isso é muito linkado junto à Desmotor, que sempre dá esse apoio, que é o nosso parceiro. Então, eles dão muito esse braço, esse apoio para a gente, e espero que vocês aproveitem muito. Sanem as dúvidas que talvez vocês tenham em muitos casos, e acredito que seja isso. Obrigado, Lucas. É isso aí. Pessoal, vou começar a compartilhar a tela, e aí a gente já vai começar a conversar sobre o tema. Só quando todos estiverem vendo, por favor, se puder me avisar. Deixa eu só exibir Tudo certo aqui. aí, Lucas. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu colocar aqui o... Não tá aparecendo configurar legenda. Opções de ponteiro. Beleza. Bom, então, todos estão vendo, né? Pessoal, vou fazer um institucional rápido da VEG, tá? Mas antes da gente startar a parte da apresentação em si, eu até pedi a ajuda da Thaís, tá? Se a gente pudesse ter uma interação maior com vocês. Eu acho bacana que vocês vão enviando dúvidas no decorrer já da apresentação, para a gente ir interrompendo, dando pausas, para poder sanar a dúvida já e tá no assunto ali, né? Não fugir do contexto, até para captar melhor a informação. Então, eu acho bacana, tá, pessoal? Não gosto desse jeito monólogo, de a gente ficar falando aqui. Eu prefiro que vocês interajam com a gente e vão tirando as dúvidas de vocês. Sendo algo bem mais dinâmico, né, Lucas? Bem mais dinâmico, bem mais dinâmico. Pessoal, então, assim, quem tiver dúvida, vai mandando aqui no chat, que aí o Lucas vai falando, eu vou interrompendo rapidinho ele, para ele já ir respondendo as perguntas, tá bom? Sim, exato, Thaís. Mas se você puder fazer bastante. isso aí. Essa é a ideia. Agradeço, Thaís. Se você puder fazer essa gentileza de ficar de olho no chat, até o Karan também, que aí vocês vão me interrompendo aqui, a gente vai tirando as dúvidas aqui. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre a VEG, né, um institucional bem rápido. Então, VEG são as iniciais dos 3 fundadores, né? Werner, Egon e Geraldo são os 3 fundadores da VEG. O Werner era o eletricista, o Egon era o administrador e o Geraldo era o mecânico. Eu coloquei uma frase que é bastante marcante para nós da VEG. Ela, diversos lugares, quando você vai na matriz, ela está estampada, o pessoal meio que já conhece. Então, é a parte que fala que quando faltam máquinas, você pode comprar, se não tem dinheiro, você pode pedir emprestado, mas homens você não pode comprar ou pedir emprestados. E homens motivados pela base de um êxito é a base do sucesso, né?
Então, pessoal, isso é mais para a gente entender o quanto os colaboradores da WEG e as empresas que fazem parte dessa família enorme que é a WEG estão engajados em agregar para os nossos clientes e sempre estar numa proximidade ali para a gente fazer o negócio crescer junto, né? Virar um negócio sustentável e não só ser como é que eu posso dizer, mecânico nessa tratativa. A gente sempre tenta, da melhor forma, ajudar vocês aí. Os propósitos e os valores da WEG, então, basicamente, pessoal, tem um propósito, missão e visão. Eu não vou, eu vou resumir isso aqui, pessoal. Eu queria colocar esse slide, a principal mensagem hoje da WEG, né? A WEG, ela mudou, está mudando toda essa estratégia de marketing, a forma que ela se posiciona no mercado global hoje vem mudado bastante. E o principal objetivo nosso hoje é ser uma referência global em motores, geradores, transformadores, e também no quesito de que se fala de eficiência energética, né? Hoje o mundo está só abordando assuntos de ESG, de ambiental, essa parte de reduções de impacto climático, tudo que a gente vem vivenciando aí, e a WEG ela já está se posicionando como uma empresa que consegue auxiliar as demais nessa parte também, para a gente tornar o mundo mais sustentável, né, pessoal? Passando aqui um pouquinho dos números, então esses números, tá? Confesso que ainda não peguei o slide mais atualizado, ele saiu muito recente, eu não consegui incluir nessa apresentação. Mas basicamente isso aqui foi o resultado da WEG de 2022, tá? Então a gente assim, no decorrer do ano passado a gente anunciou para o mercado a aquisição da Regal, né? Rexnord Regal, que seria a Marathon, só que as operações delas exteriores. Então aqui não está contabilizando a operação da Regal também que a gente adquiriu. Então, basicamente, a gente tem mais aí de 40 mil colaboradores, 4.300 engenheiros, 70 mil motores produzidos dias, enfim. E o que é legal desse slide, pessoal, que a gente sempre enfatiza, é o que? Essa parte aqui, ó, quase 60%, vamos arredondar, do faturamento de 2022 foi de inovações que a WEG lançou nos últimos 5 anos, né? Produtos novos que a gente lançou para o mercado nos últimos 5 anos representam já 60% do faturamento nosso. Então, isso é algo muito bacana, que é o que a gente fala. A WEG, eu acho que ela é uma empresa que, apesar do porte dela, procura sempre estar ali com o cliente, entendendo a necessidade. Não vamos ficar fazendo a mesmice, mas vendo qual que é a dificuldade que vocês têm e tentando desenhar algo que consiga sanar ali, ajudar vocês naquele ponto que vocês colocam para nós. Então, essa proximidade é algo muito que eu admiro, assim, que a gente consegue ter. Questão de operações, então só ressaltando de novo, aqui não está as operações da Regal, né? Mas basicamente aqui são alguns parques Fabris e escritórios que a gente tem espalhados aí pelo mundo, né? Então todos os países. Com a aquisição da Regal, que eles já tinham mais algumas fábricas e escritórios, essa presença global da WEG vai aumentar bastante, né? O market share nosso que a gente fala vai ser bastante significativo agora com essas operações novas. E esse slide aqui, pessoal, acho bacana mostrar para vocês que a WEG, né, muita gente não, às vezes sabe, outros não sabem, mas a WEG ela está desde equipamentos de grande porte, geradores, motores, transformadores, até as tomadas de casas hoje em dia a gente também tem. Então, basicamente, a WEG ela está desde a geração até aqui a tomadinha que a gente tem em casa. Então, a WEG também fabrica essas tomadas, interruptores, tintas, vernizes. Os produtos da WEG hoje a gente costuma brincar, né? A gente só não faz o cabo. A gente já está entrando em tudo quanto é tipo de produto novo aí no nosso portfólio. Bom, da parte do institucional, foi alguns pontos que eu coloquei ali, eu encerrei. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a WEG? Podemos seguir para a parte de eficiência? Como está aí, Thaís? O pessoal não perguntou nada ainda. Galera, se alguém Beleza. quiser perguntar especificamente sobre a WEG, manda aqui que a gente direciona para o Vamos lá, Lucas. pessoal. Bom, então, começando a parte de eficiência energética, eu acho interessante a gente começar sempre falando do cenário brasileiro, né, para a gente entender o que a gente tem hoje no nosso mercado, como é que é o dentro de casa, né? Então, basicamente, pessoal,
tem uma pesquisa da Eletrobras que fala que a energia consumida, ela representa, da indústria, né, ela representa 41% de tudo que é gerado de energia no Brasil, a indústria consome 41%. Desses 41%, na indústria, os motores elétricos representam 67%. E se a gente jogar isso para o total, dá 27% aí da energia que é gerada no Brasil é consumida por motores elétricos. Isso significa o quê, pessoal? Eu gosto de enfatizar aqui o quão grande é esse consumo de energia dos motores com relação ao consumo do Brasil. Então, isso é um agravante muito grande que a gente precisa anotar. Então, assim, são equipamentos que são usados diariamente, tanto dentro de casa, né? A gente foca sempre na indústria aqui, mas tanto nas geladeiras, máquinas de lavar, quanto nas indústrias, nos processos de vocês também, que trabalham aí muitas 24 horas. E basicamente, pessoal, isso aqui são fotos que eu sempre trago dos próprios levantamentos que eu faço ali com o Lauro, que a gente vai junto, esse trabalho, né, de campo, de estar ali com vocês, entender a oportunidade que a gente tem. A gente também vai a campo dar uma olhada. E aí eu trouxe alguns casos aqui que a gente já fotografou, tá? São alguns exemplos, tem muito mais. Se eu fosse colocar todos aqui para vocês, eu ia encher de slide a apresentação e não ia dar tempo. Mas basicamente, pessoal, isso é muito comum, tá? Isso não é normal acontecer e assim, é algo que a gente precisa reverter esse cenário. Mas hoje o cenário do Brasil, ele é basicamente isso. Tem uma pesquisa da Abimac, se não me engano, tá? Que fala que o parque fabril instalado no Brasil hoje, ele tem uma média de 20 anos. Os motores aí em operação, né? Que estão em operação. Então, ou seja, quanto de defasado isso já não está de tecnologia, tá? Eu quero mais que vocês entendam como a gente está hoje, tá? Para a gente ir para as partes da solução. Então, basicamente é isso. Só também para complementar, Lucas, que o Lucas Claro. falou que hoje está muito defasado no mercado, pessoal. Hoje nós temos o nível mínimo de rendimento permitido IR3 no Brasil. E muitas dessas plantas, elas ainda estão com motores de nível IR1, que é um rendimento longe de estar do adequado. Então, são cenários que a gente encontra muitas vezes e são cenários que a gente tem que reverter, porque o Brasil ele precisa passar por essa atualização. A gente enfatiza muito isso e a gente mostra isso muito nos nossos estudos. A gente sempre detalha bem essa parte. Então, é muito importante a gente enfatizar isso sempre. Sim. É isso aí, pessoal. A gente já entra nessa questão de R para vocês entenderem melhor, mas basicamente isso aqui é o que a gente se depara e é corriqueiro no nosso dia a dia, tá? Bom, então falando aqui sobre o que a gente tem, né? Já diagnosticamos, então basicamente o quê? Os motores elétricos são os maiores consumidores. Conclusão número 1, né? O parque instalado é antigo. A energia, isso aqui eu acabei até não comentando, né? Mas a energia, pessoal, acho que isso até a gente pode ver nas contas que chegam na nossa casa mensalmente, né? A energia direta a gente vê no jornal que aumentou o valor, e dificilmente a gente vê uma queda no valor da energia. Então, assim, isso é um ponto que eu coloco. Eu até vi uma notícia esses dias onde fala que ano passado, se eu não me engano, no verão, ali em dezembro, né? O Brasil ele atingiu pela primeira vez a marca histórica de um consumo de 1 gigawatt, que nunca atingimos um consumo desse. O país ele está crescendo, né, pessoal? Basicamente é isso. A gente precisa crescer, aumentar o consumo, aumenta tudo, basicamente. Então isso torna com que a gente precisa ser mais estratégico e reduzir desperdícios, otimizar para a gente poder continuar crescendo de uma forma sustentável, tá? E o impacto desses desperdícios, tanto dos motores, das indústrias e tudo, vai agravar no bolso de todo mundo, não só no da indústria, tá? O das indústrias também está aumentando, mas os nossos de casa também, que vai aumentar a tarifa também. E a evolução nos sistemas na eficiência dos equipamentos. Então, né, se a gente fala aí que os motores, em média, né, do parque fabril instalado operam aí há 20 anos, o quanto que a tecnologia não melhorou de 20 anos para cá, né? Então, isso é muita coisa do que a gente está falando, se a gente propriamente lembrar aí a questão da tecnologia que mudou de 20 anos para cá. Ô, Lucas, Oi. o Murilo mandou aqui no chat uma dúvida.
perguntando se as visitas que a gente faz em levantamentos de campo são em diferentes estados do Brasil e com foco em conhecer a situação das fábricas e propor melhorias, se é isso mesmo. É só... Nesse caso, Murilo, eu vou pedir para você dar uma conversada com o Lauro, tá? Que eu sei que eles fazem uma cobertura no Brasil todo, essa questão de visitas e tudo mais, eles alinham com você certinho, mas eles realmente fazem essa análise de campo, que é olhar as áreas de vocês em conjunto, determinar, ó, aqui é foco, aqui não é. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, para não ficar também olhando motores que não são ideais para trabalhar a eficiência. Mas essa parte de coleta de dados eles também fazem, tá? Só comentando um pouquinho, pessoal, a Desmotor, acabei não comentando no começo, a Desmotor ela é um parceiro credenciado de eficiência nosso. Não tem várias revendas no Brasil do VEG, né? Tem revendas de tudo quanto é jeito, mas algumas, poucas, são credenciadas como parceiros de eficiência energética, que a gente considera empresas que têm uma pessoa capacitada a fazer eficiência energética ali. E a Desmotor, ela está dentro desse grupo seleto aí de revendas nossa. E, pessoal, também essas empresas, os nossos parceiros de eficiência, eles estão espalhados em todo o país, então eles recebem treinamentos de nós, todo o suporte técnico que precisar. Então, como o Lucas falou, sempre tem que ter uma pessoa bem capacitada lá em relação a esse tipo de trabalho. E isso ajuda muito mais a nós expandirmos o trabalho da VEG de eficiência energética, e a gente faz muito isso com a Desmotor em torno da região do Brasil. Então, é algo assim bem importante e é um programa que já vem há alguns anos dando bastante certo. A Desmotor foi um dos nossos primeiros parceiros quando a gente começou esse projeto. Lucas, só antes da gente continuar, eu acho interessante a pergunta que o Murilo fez. Ele perguntou aqui também se a gente é uma consultoria ou não, né? No caso aqui, só explicando mais para ele, a gente é uma revenda VEG, só que uma revenda integrada como um parceiro de eficiência energética, que é igual o Caran destacou, o Lucas também destacou, né? Então, assim, a gente está aliado a propor uma solução para hoje o desperdício de energia, vamos falar dessa forma, né? Porque hoje o gasto de energia com motores elétricos ele é muito relevante. Você não tem só o gasto de energia, como também a redução da emissão de carbono quando você faz um projeto de eficiência. Acho que o Lucas mais para frente vai abordar esse tema completo, né? Mas a gente atende todo o estado todo o Brasil, a gente consegue atender em diferentes estados, não importa a região. A primeiro contato, a gente pode marcar uma reunião via Teams, entender a necessidade, entender qual que é a sua planta fabril, o que você está procurando, para a gente aliar e, posteriormente, estar fazendo uma visita, conhecendo a planta, se apresentando pessoalmente. Isso não só aqui também, como a gente tem casos de atendimento fora do país também. Paraguai, Uruguai, Nicarágua, a gente já tem alguns cases de sucesso também para fora do Brasil. Show de bola. Obrigado, Lauro. Obrigado por complementar. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? O trabalho, a gente vai até abordar como é que funciona um projeto de ponta a ponta, né? Mas vamos mais para frente, aí eu já entro nesse tema. Só rapidão, Lucas, o Murilo também perguntou se os contatos estão. Sim, está no fim da apresentação, Murilo. Daí a gente deixa bem enfatizado tanto o nosso e-mail quanto o telefone e o ramal profissional daí. Mas eu acho interessante se o Lauro puder comentar, já deixar seu contato, Lauro, nos comentários, o pessoal já ir anotando. Que o ponto focal, tá, pessoal, vai ser o Lauro da Desmotor e a gente vai estar junto com ele. Então, assim, quando o Lauro comentou, vamos fazer uma reunião via Teams, provavelmente a gente vai participar com vocês e conversar em particular, aí, avaliando cada caso. Seguindo aqui, eita, travou. Aí, foi. Só falando um pouquinho, então, de tendência de mercado, tá? Antes da gente entrar em ações de eficiência energética, eu queria, que nem o Lauro comentou, sobre essa questão de redução de emissão de CO2. Hoje, basicamente, né, pessoal, algumas empresas, não todas, estão já com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, que é basicamente redução de emissão de CO2. Por quê? Teve um congresso que foi saiu, né, o Acordo de Paris, não vou me lembrar o nome do congresso agora certinho. Cara, você lembra o nome desse? Se não me engano é a COP28, cara. COP, obrigado, COP.
que basicamente, pessoal, onde eles discutem essa questão do efeito estufa e o quanto isso tem impactado em forma climática, ambiental no nosso planeta. A gente vê aí a questão do aumento da temperatura média ao longo do ano. Se eu não me engano, no passado foi de meio grau, uma coisa assim na temperatura média, né? E isso é onde a gente vê aquela questão de derretimento de geleira, queimadas, e o quanto isso está impactando, vamos falar bem transparente, a vida do ser humano na Terra, né, pessoal? E isso tudo está atrelado à questão de poluição, de expansão, e a gente precisa não parar de crescer e expandir, mas precisa fazer isso de uma forma saudável, uma forma sustentável, que não gere impacto para o nosso planeta. E basicamente, pessoal, então assim, aí a gente entra nessa questão aqui de redução de emissão de CO2, que é um ponto focal. As empresas estão tendo a parte de escopo 1, escopo 2, escopo 3, que é basicamente definir aonde nós estamos emitindo gases. Por onde? É questão de consumo de energia, caldeiras, enfim, N aí motivos de a gente estar emitindo gases para a atmosfera, né? O Brasil ele tem um fator de emissão de CO2 por megawatt gerado. Isso significa que o quê? Que a cada megawatt, em média, para gerar aquele megawatt de energia, você emitiu tantos toneladas de CO2 para a atmosfera. Então, onde a gente começa, as empresas, pessoal, foram por esse Acordo de Paris, aonde a gente está na meta de ser net zero até 2050, tá? Se não me engano, o mundo todo. Isso significa o quê? Não emitir carbono para a atmosfera durante o processo. Ah, Lucas, mas é impossível, eu concordo. Só que aí a meta é reduzir ao máximo e quando a gente não tiver mais o que reduzir, compensar com alguma outra ação sustentável que reduza essa emissão de CO2 de alguma forma. Tá? E só. Desculpa, Lucas, Não, só também. para concluir, Uhum. isso, pessoal, só de uma forma resumida, tá? É um assunto novo para nós, é um assunto novo para o mercado, as empresas a gente recebe diariamente solicitação, pô, ajuda a gente com essa redução de emissão de CO2 que a gente não sabe o que fazer. E nem a VEG também está com essa pressão, estamos fazendo escopo 2, toda aquela parte de inventário para poder começar as nossas ações, porque a gente também precisa ser net zero. Então, assim, isso é uma tendência de mercado que está sendo imposta e, assim, de forma governamental, né? Então, ali está por trás a questão meio que todas as empresas vão ser obrigadas a fazer, não é meio que uma opção de sim ou não. Caramba, por favor. Sim. E pessoal, a fim de curiosidade, se vocês tiverem interesse em, por exemplo, sobre a questão da tarifa de emissão de CO2, ela até está disponível no site do governo e é um valor simbólico que a gente utiliza muitas vezes para fazer o nosso cálculo de redução de CO2. Então, se vocês tiverem interesse, também para ver como está atualmente o cenário brasileiro nessa questão, é bom para vocês darem uma avaliada, ver como é que funciona. Então, o governo ele sempre traz essa informação. Geralmente, por mês, eles divulgam um resultado e aí, ao final do ano, eles já têm uma média, né? Então, é um procedimento que o governo sempre faz em relação a isso. Isso aí. Bom, passando aqui para o próximo slide, eu queria trazer isso aqui, que é algo que eu gosto de colocar, né, pessoal, para a gente entender o tamanho do nosso desperdício, tá? Então, assim, a gente usa a foto do iceberg porque ele é uma forma simples de explicar a vida útil do motor e como funciona, né? O pessoal sempre acha que aqui é a parte superior do iceberg que está boiando é a maior parte, mas não tem ideia do tamanho que ele é para baixo ali. Basicamente, pessoal, não vamos focar em custo de aquisição. Não gosto dessa frase aqui. Eu penso o seguinte, vamos pensar no motor que está operando há 20 anos atrás. Então, pega ali esse estudo, tá? A gente está fazendo aqui com base em 10 anos. A gente estima ali que mais ou menos o motor, ele tendo as preventivas, tendo todos os cuidados dele, ele tem uma vida média ali de 10 anos. Então, em 10 anos, o custo de aquisição dele representou 2,5%. O custo de energia dele, 96%. Custo de manutenção 1,5% e custo de paradas não programadas. Então pensa assim, pessoal, se o custo de vida, se a gente pegar todos os valores que a gente injetou naquele motor, comprando, pagando o consumo de energia dele, pagando as manutenções, quanto que representou? Na energia foi 96. E se eu estou operando com um motor que está extremamente defasado, que já queimou, que já deu muita dor de cabeça,
Então, desses 96 aqui, grande parte está sendo... Eu estou pagando desperdício e, assim, energia indo para o ralo ali, literalmente, tá, pessoal? Então, eu queria mais colocar isso em 10 anos aqui, é algo... Pô, não sei se dá para transcrever o quanto de energia não é desperdiçada, mas essa é a ideia, tá, pessoal? Bom, energia elétrica, ela é invisível e a gente coloca assim, você sabe quanto você está desperdiçando? Isso é algo, é um gatilho, né? Que nem a gente sempre coloca, quando você vê uma torneira aberta, você está vendo ali água sendo desperdiçada, você vê um vazamento de água, mas a energia não, você não consegue identificar onde está sendo desperdiçada a energia apenas olhando. Você precisa fazer uma análise mais profunda para ver onde você está desperdiçando energia. E aí é onde a gente sempre está em parceria com a Desmotor, nós, para poder estar auxiliando vocês, tá, pessoal? Bom, eficiência energética. Quais são as ações que a WEG e a Desmotor conseguem auxiliar vocês para a gente começar a trilhar essa jornada de tornar um processo mais sustentável e também, né, as empresas mais competitivas no mercado, já que reduzindo os custos aí. Então, oportunidades, pessoal. Vou falar de forma simples e a gente vai passar uma por uma, dando um pouquinho ali, de forma resumida, como funciona, como acontece, como a gente trabalha, tá? Então, aqui a gente tem substituição de motores, que nada mais é do que trocar uma potência por outra mesma potência, né? Igual, né? Um 50 cavalos por um 50 cavalos. Só que a diferença de idade, diferença de tecnologia vão trazer economia de energia. Redimensionamento de motores. Então, hoje a gente sabe que o Parque Fabril tem bastante motor que opera em baixa carga, né, baixo carregamento, que o processo ali mudou, ou às vezes o motor não foi tão bem dimensionado para aquela aplicação, e aí o motor está sobrando, que a gente fala, né? E aí a gente também faz essa parte de redimensionamento. Automação de processo. Então, basicamente, aqui a automação de processo é trabalhar com inversor de frequência, otimizando a questão do processo mesmo, adequando uma parte ociosa, avaliando o processo de vocês para poder ver se a gente consegue fazer um P&D automático aí para otimizar o consumo de energia. E uma nova também que a gente entrou mais atuante agora esse ano, que foi a substituição de redutores. Então, a gente também trabalha em eficiência energética em redutores, devido ao rendimento do acoplamento, tá? A gente sabe que o redutor ele tem um rendimento, né? Tudo tem um rendimento, e a gente acaba melhorando esse rendimento do acoplamento. Tanto do redutor, a gente avalia, quanto polir correia, tá, pessoal? A gente também avalia, assim, se dá para retirar, a gente tenta. Então, a gente tenta fazer várias frentes ali para atuar, para melhorar o processo de vocês. No caso, pessoal, também, por exemplo, substituição de coroa e rosca sem fim, que é um redutor que a gente sabe que dá muito problema, trocar por um redutor de engrenagens helicoidais para evitar problemas com custo de manutenção. Então, é um trabalho que a gente faz. E também, em muitos casos, a gente engloba também soluções com os 3 escopos de produto que a gente trabalha: motor, inversor e redutor. Então, a gente também trabalha com essa solução, né? Porque a gente sempre visa ver o problema que o cliente tem. E às vezes a gente consegue ver uma oportunidade de englobar esses 3 tipos de produtos, né? Então, são soluções bem completas, na parte técnica também, e a gente sempre auxilia a Desmotor no que precisar nessa questão, se a gente vê uma oportunidade muito boa nesse caso, né? Sim. Bom, então falando agora em específico de cada aplicação, essa é a hora que eu acho mais legal de vocês passarem para a gente até os cenários que vocês têm, tá, pessoal? Porque é aqui que a gente vai abordar diretamente as ações que a gente acaba atuando em conjunto aí, as principais delas. Então, substituir o motor. A gente sempre faz aqui a analogia, a questão da geladeira, né? Há uns anos atrás, São Paulo teve um programa de substituir geladeiras pelas que estavam no selo Procel, para otimizar o consumo. Então, nada mais é isso, pessoal. Hoje, até o motor ele também tem o selo Procel e a gente precisa trabalhar com os motores mais eficientes. Então, substituir é pegar esse motor antigo aqui e trazer para um motor novo, com uma tecnologia nova e melhor aprimorada aí. Mesma coisa que pegar um carro 1.0 de 1980 e um carro de 1.0 hoje. A diferença de consumo de combustível para fazer a mesma coisa é bem diferente. Trazendo um pouquinho da diferença, tá? Então, assim, isso aqui é
são os projetos VEG, né, que a gente tem desde 1960, eu trouxe aqui mais para exemplificar a questão da diferença de rendimento, essa melhoria de tecnologia. E sempre nessa parte o pessoal me pergunta, pô, Lucas, o rendimento de motor é tabelado? Não, pessoal, ele não é tabelado, ele é por potência e por polaridade. Então, qual que é o rendimento de um motor mínimo? Tem que ser 92? Não, tem que avaliar se aquela potência, aquela polaridade, qual que é o rendimento mínimo dela. A configuração disso é o que determina o nível mínimo de rendimento, tá? E cada potência e polaridade vai ter o seu rendimento diferente. Então, aqui no exemplo, eu peguei um 60 cavalos 4 polos, tá? Um motor padrão. Então, basicamente, aqui de 1960, o projeto ele tinha 88% de rendimento. Para hoje, aqui a gente tem motores até mais eficientes, mas pegar o último aqui, 2016, a gente tem quase 97, 96,5% de rendimento. Então, pessoal, pode falar. Lucas, o Rafael perguntou no chat em relação à evolução das máquinas elétricas, quais foram as tecnologias que fizeram com que os motores de indução trifásicos se tornassem mais eficientes energeticamente. Ali um exemplo, se é a questão de núcleo ferromagnético, o layout, os enrolamentos. Sim, é bem isso, viu, Rafael, que está bem escrito aqui, que é a questão dos materiais, pureza do cobre, a questão da melhoria de vedação dos cabos, né, do isolante, dissipação térmica, entre vários fatores aí que a gente conseguiu fazer de uma forma melhor. Você pode ver até que a carcaça ela vai mudando, então isso a gente consegue tirar mais rendimento do nosso motor, mais rendimento do trabalho ali do mesmo esforço. Então, o que foi melhorado foi tanto o projeto mecânico de engenharia, quanto a parte de isolação dos cabos, das bobinas, a questão da pureza dos materiais e tudo mais. Então, isso foi uma mudança que a gente teve, tá? A gente já vai entrar no motor aqui de cima, eu vou falar de um pouco mais para frente dele, que a gente tem um slide que a gente vai apresentar um pouco em motores de ímãs, tá? Que são os motores de maior rendimento do mercado hoje, que é a linha W Magnet. A WEG lançou mês passado o W23 Sync+, então é uma nova linha que a WEG lançou. São motores com rotor de ímã. A gente já entra para falar específico deles e eu acho bacana porque é um tema que o pessoal tem bastante curiosidade. Beleza? Então, pessoal, aqui assim, voltando aqui, a gente está falando de substituir motores antigos por motores novos. Então, a diferença de rendimento que a gente tem, basicamente, está discriminada aqui, nessa potência e nessa polaridade, tá? O que acontece? Quando eu tenho a queima de um motor, isso aqui a gente está falando quando o motor sai de fábrica, tá, pessoal? Então, saiu da WEG lá no plástico, zeradinho, no pallet, chegou. Ele tem esse rendimento aqui. Quando eu tenho a queima de um motor, essa queima ela danifica os materiais do meu motor. Ali no caso as chapas magnéticas, né? Que a gente tem aqui, ó, dá para ver aqui nesse desenho aqui, bem aqui em cima da parte azul tem um quadradinho ali que exemplifica as chapas magnéticas. O que acontece? Dependendo da forma que foi a queima, porque é algo imprevisível, a gente não sabe se a queima foi na cabeça de bobina, que fica nessa parte aqui do enrolamento, no meio das chapas magnéticas, não dá para ter certeza aonde se danificou uma queima. Mas as queimas, elas têm uma perda que fez o FRJ, né, a Faculdade Federal do Rio de Janeiro, eles fizeram um estudo que cada queima de um motor elétrico, ele tende a perder de 1 a 5% do seu rendimento nominal. Então, significa que o quê? Que esse rendimento aqui que vocês estão vendo, conforme eu vou tendo queima, eu vou tendo perda, mais perda, mais perda, mais perda. A gente rebobina, né, a Desmotor, ela tem um equipamento aprimorado para rebobinar, onde vai embaralhar de novo as chapas magnéticas e vai extrair o máximo que ela conseguir. Só que, igual saiu de fábrica, não vai. Então, isso é o que vai acabando acontecendo. E a gente pega motores aí de 20, 30, 40 anos atrás, eu vejo bastante esses motores redondinhos assim, operando ainda hoje, e o pessoal fala, pô, já queimou mais de 6 vezes esse motor. Então imagina que assim, pô, já queimou mais 6 vezes, certeza que esse cara já tá com rendimento lá embaixo. Rebobinou, tá funcionando, só que o rendimento dele tá baixo, e isso significa que ele precisa puxar muito mais energia para entregar a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, só falando um pouquinho sobre essa questão de queimas. Vamos falar sobre lei de eficiência energética. Isso que o Karan comentou um pouquinho sobre a questão dos IRs. Então,
quando o Brasil, né, conforme foi expandindo, a gente foi identificando que a gente precisa ser mais eficiente. Isso já vem de muito tempo atrás. E antes de 2001, não existia nenhuma lei que regia sobre a questão dos motores elétricos. Então, qualquer fabricante de motor poderia colocar um motor com qualquer rendimento no mercado para operar. A partir de 2001, tendo em vista a questão do crescimento e tudo mais, foi estabelecida uma lei pela ANEEL para atender o nível mínimo de rendimento aqui. Então, foi onde a gente colocou o IR1, que o cara começou aqui, ó. Aqui era IR0, tá, pessoal? Que a gente brinca é o IR0. Aqui é o IR1. Então, começou com o W21 Standard da WEG. A gente coloca as linhas como referência para vocês talvez linkarem com o que vocês têm aí na planta de vocês. A WEG já lançou um motor acima, que era... Quando a gente fala de mudar de um IR para o outro, a gente está falando de 20% mais ou menos, tá, pessoal? De 20% a menos de perda do motor para o outro. E que é 20% a menos de perda? 20% ali melhorando a questão de rendimento do motor, tá? Então, vai para um W21 Plus aqui que a WEG lançou. 2009 mudou de novo, foi para o IR2 e 2019 tivemos a última mudança, que é o que está em vigente hoje. Então, motores, máquinas, tudo que vai motor, seja importado, né, veio de fora, vai ser comercializado no Brasil, tem que atender essa legislação aqui que fala que no mínimo é um IR3. Tá? Isso é uma lei que a gente tem que atender aqui. Essa lei vale para todos os motores? Não. Essa lei vale para motores comerciais de 0,16 CV a 500 cavalos e 2 a 8 polos. Então, todos que te enquadrarem dentro dessa faixa estão dentro dessa regra. Se é um motor de área classificada, que é uma área explosiva, uma área que tem um pó acendível ali, já não está aqui dentro. Então, aí já não tem lei que cobre esses tipos de motores, tá? Opa, Lucas, também Claro. só enfatizando. Então, pessoal, como o Lucas falou, hoje o nível permitido mínimo é o IR3, que é representado hoje principalmente pela nossa linha W22 Premium, que é essa que está destacada em azul. Nós temos linhas acima da IR3 hoje, que é a linha W22 Super Premium, que a gente fala que é um equivalente ao IR4, e a linha Ultra Premium, que é para motores de imãs permanentes que nós temos. A linha W22 Super Premium, ela tem a certificação do selo Procel, que mostra que o motor ele é certificado com um nível de rendimento ainda acima do permitido. Então, hoje no Brasil, o fabricante de máquina que tem majoratoriamente o domínio desses motores com certificação Procel é a WEG. Então, hoje a gente enfatiza muito isso, tanto de 2 a 8 polos, que é a polaridade popular que a gente trabalha hoje, e desde 2019 isso vem sendo vigente. Então, se hoje na planta vocês têm um motor abaixo do IR3, beleza? Mas caso vocês queiram fazer a aquisição de motores novos, é somente a partir do IR3. Então, muitos clientes têm essa dúvida, né? Salvo essa seção que o Lucas falou, de motores de área classificada e afins. Então, sempre se antenar essa questão, porque hoje é bem importante isso, né? Beleza? Valeu, Lucas. Obrigado, cara. Isso aí, pessoal. Seguindo aqui ainda nessa linha de substituição de motores, eu apresento para vocês um software que a WEG tem, que é disponível, né, ele é aberto ao público, que chama SEE+. Então, é um software que ele simula substituição de motores, só que ele faz análise somente de potência, mantendo a mesma potência. Então, qual que é a análise que ele faz? Coloco a idade do motor, coloco a quantidade de queimas, o tempo de operação, e aí ele vai me calcular, ele puxa um preço estimativo de mercado, e ele calcula quanto esse motor, se eu trocar ele, essa economia, quanto que ela vai pagar um motor novo, né? Que é o payback aqui que ele vai trazer. Então, economia em quilowatt-hora ano, potencial em percentual, ele mostra todas essas informações para vocês. É um software gratuito, tá, pessoal? É só jogar no Google, literalmente isso aqui, SE+, já vai aparecer o site da WEG com esse simulador. Software gratuito, aberto a todo mundo. É interessante para quê? Para descobrir aonde é o potencial, que nem o Lauro comentou quando foi falado sobre visita. A gente sempre tem que, a gente não trabalha a planta, né? Muitas vezes, pô, as plantas são enormes, tem plantas aí com mais de 1000 motores operando simultâneo. Não dá para a gente querer abordar e fazer um projeto de 1000 motores. Então, assim, pega um exemplo daqui, uma amostra dali, e a gente usa esse software para definir potencial, aonde a área que eu tenho mais operação,
onde a área que eu atingi um percentual de potencial de economia maior. Então, assim, a gente restringe o trabalho para etapas e a gente vai por prioridade, né, pessoal? Bom, seguindo aqui, falando agora sobre a próxima ação que a gente tinha comentado ali atrás, redimensionamento de motores. Esse aqui é bem interessante, tá, pessoal? A explicar um pouquinho como é que funciona um redimensionamento. Então, basicamente, isso aqui é um exemplo de uma curva de desempenho de um motor em operação, tá? Então, aqui a gente tem os percentuais de carga, aqui a gente tem em verdinho o fator de potência e o rendimento em vermelho aqui que vocês podem ver, né? Então, tá correspondente aqui a cada curva. O que que acontece? Um motor, deixa eu só... passei, mas aqui. Um motor aqui, ó, eu gosto de chamar atenção para isso aqui. Isso aqui foi um print retirado do nosso catálogo, tá? Aonde a gente tem a carcaça aqui, ó, 355 ml. Mesma carcaça, variando de 270 cavalos a 500. Isso significa que o quê? Que nessa carcaça eu consigo extrair de potência 270, 300, 350 e assim por diante. O que eu quero exemplificar com isso aqui, pessoal? Imagina o seguinte, eu tenho lá na planta operando com um motor de 400 cavalos na carcaça 355. Esse motor queimou. Aí eu vou no meu estoque, no meu almoxarifado, olho lá e eu tenho 500 cavalos aqui guardado lá e voltou de uma manutenção. Se ele é a mesma carcaça, eu não vou colocar? Eu vou colocar, porque eu não posso deixar minha máquina parada, estou perdendo produção e lucro cessante é pior do que a manutenção do motor. Então eu vou lá e coloco esse motor aqui para operar. E o que acontece, pessoal? Muitas vezes eu vou mandar esse cara aqui para manutenção, não vou mais mudar, não vou fazer alteração de volta, porque esse daqui está tocando, ele é um motor de 500 cavalos, então ele não vai ter dificuldade nenhuma em entregar 400. E aí ele vai ficar o motor operando aqui, ó, no percentual de carga bem baixo do que ele deveria estar. Qual que é o percentual que a WEG fala que é o ideal para operar um motor? É de 75% aqui até 100%. É o que a WEG considera percentuais bons para o motor estar operando. Então, esse é o percentual que a gente coloca que o motor ele vai estar extraindo ali seu melhor nível de rendimento, seu melhor fator de potência aqui, para evitar a questão de, pô, vou ter que comprar um banco maior de capacitor, vou ter que trabalhar, ou até, né, ver alguma outra coisa de impacto de questão de reativo para vocês. Caramba? Ah, sim. Não, tanto, Lucas, só complementar o pessoal, no catálogo da WEG de produtos, tanto que se vocês pegarem para perceber, os rendimentos declarados são sempre nesses percentuais de carga, né? Que é o que o Lucas falou, que é a faixa de operação adequada para trabalhar. E geralmente é esse rendimento que é declarado também, às vezes, na placa, e principalmente na nossa folha de dados, às vezes que vocês querem avaliar o escopo técnico do projeto. Então, a gente sempre deixa isso muito claro também na hora de mostrar o projeto para vocês. Exato. É isso aí, obrigado, cara. Então é assim, pessoal, basicamente é isso aqui, tá? Redimensionar o motor. Quais são as preocupações que a gente sempre tem? A gente tem que avaliar o processo como um todo, não dá para avaliar uma situação, um cenário isolado. Às vezes o motor ele está trabalhando nessa faixa porque o processo ali está vamos dizer, um produto, né, uma massa um pouco menos densa do que as outras massas que eu produzo. Então, assim, tem que avaliar o processo como um todo. Mas é algo que a gente consegue fazer uma análise em conjunto com vocês, tá? Outra coisa também, Lucas, bom enfatizar aí para o pessoal, muitos casos que eu já peguei, gente, uma máquina trabalhando num regime intermitente. Então, às vezes, ele fica ligado por um tempão, num percentual de carga muito alto, aí, de repente, a máquina desliga, e aí, no final, quando você chega para analisar o processo, vai dar um falso resultado de percentual de carga, não é o correto. Então, a gente sempre recomenda avaliar principalmente naquele percentual de carga que realmente o motor estava trabalhando num regime assim muito alto, para a gente também ter certeza de fazer o redimensionamento de maneira adequada, tá? Então é algo que a gente sempre enfatiza, né? Muitos casos também a gente tem o motor trabalhando num regime de carga constante, né? Que acontece também. O Lucas vai até mostrar isso depois nos casos que a gente tem as máquinas, qual é a característica da curva de carga. Então isso é sempre algo que a gente deixa muito claro. Nem todos os processos são os mesmos, tá? Cada um tem sua particularidade e é uma avaliação que a gente sempre vem fazendo em torno dos nossos projetos. Isso aí, pessoal. Até colocando mais um exemplo disso aí para vocês lembrarem, a questão assim, vou pegar um moinho de bolas, por exemplo. O moinho,
Muitas vezes ele já é pesado para partir, ele tem uma inércia pesada para se vencer. E às vezes eu tenho um motor de alta potência ali, que quando o moinho ele já está rodando, já não tem mais a necessidade daquela potência toda. Só que quando eu vou vencer a inércia da carga para partir, aí eu tenho um pico de corrente, um pico de potência altíssimo ali para tirar aquele moinho da inércia. Então, pessoal, mais alguns exemplos aí de redimensionamento, tá? Que a gente fala. Mas é uma análise que a gente faz em conjunto com vocês, a gente auxilia, a Desmotor está pronta para fazer isso e a gente consegue mudar esse cenário aí. Bom, seguindo para a próxima etapa aqui, que é uma parte de automação de processo. Então, eu vou até colocar aqui já para passar. Esse aqui é um videozinho da escada rolante que ele exemplifica bem. Eu sempre gosto de colocar alguma coisa do nosso dia a dia, do rotineiro, que a gente já está acostumado. A escada rolante, quando ela está sem ninguém, né, em cima dela, ela vai reduzir a velocidade porque não tem necessidade nenhuma. Ela não podia nem precisava nem estar ligada. Isso é o quê? Uma célula de carga que está identificando se tem uma pessoa ou não na escada. O que acontece? Quando alguém sobe na escada, ela identifica um peso e ela vai acelerar para uma velocidade nominal dela ali, conforme para até a pessoa descer e chegar no ponto onde ela queria. Trazendo isso para um gráfico, pessoal. Então, a potência consumida aqui do motor. Se eu tenho uma escada rolante, que eu estou lá, tem pessoas aqui na escada, então o processo tá full. Pô, a escada ficou vazia, então tá aqui, ó, tem ninguém na escada. Se eu não vario, não faço uma automação, um PID por trás disso, meu motor vai continuar operando aqui, ó. Independente se tem gente ou não, ele vai continuar operando no 100% dele. E aí é onde a gente identificou que o quê? Processos que têm ociosidade, a gente consegue fazer uma automação, um PID, para poder melhorar isso. E é onde a gente traz para esse cenário aqui, que ele explica bem esse videozinho. Então, a potência consumida, eu vi que eu não tenho mais demanda de uma necessidade de estar no meu 100%, eu ajusto a velocidade do meu motor por meio de um inversor de frequência, e isso me gera uma economia de energia. Tá, eu vou trazer isso bem agora aqui com algumas aplicações para a gente discutir, porque é algo bem interessante essa parte de PID. Bom, tipos de carga. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem algumas características de conjugado, tá, pessoal? Vamos falar sobre questão de aplicação. Então, cada aplicação, ela tem uma curva de exigência do motor, tá? Então, de potência por rotação, de conjugado por rotação. Como é que ela se comporta? Então, o compressor, ele se comporta dessa forma, onde o conjugado ele é constante, independente da rotação, e a potência ela vai crescendo de forma proporcional aqui, basicamente. Talhas, bomba-pistões, britadeiras, enfim, cada uma aqui eu não vou passar todas, mas vocês veem aqui a curva de potência por rotação e conjugado, exigência de força, né, por rotação aqui nessa linha. Então, basicamente é isso. Qual que é o principal que a gente mais gosta de trabalhar, automação, que o ganho de economia é o mais expressivo? É esse aqui, pessoal, conjugado parabólico, onde a potência ela vai responder ao cubo da rotação. Então, conforme eu reduzo a velocidade do meu motor, o percentual de economia que eu extraio é enorme. Então, é a parte, geralmente, tá, pessoal? A parte de utilidades, torre de esfriamento, bombas centrífugas, a parte ali de utilidades, a gente mexe muito nessas aplicações e consegue extrair os melhores ganhos aqui. Tá? Trazendo isso para um cenário mais palpável, eu acho, né, para a gente exemplificar bem o que a gente quer dizer. Então, a gente tem aqui em azul torque e em amarelo aqui a gente tem potência. Né? Então, o comportamento de um motor, aqui aí basicamente um ventilador, uma bomba, se comportam da mesma forma. Tá? Como é que funciona? Então, eu tenho aqui meu ventilador rodando a 100% da velocidade e 100% da potência dele. Então, ele está no talo. Fui lá, reduzi o meu inversor 10% da velocidade dele aqui, ó, da rotação. Cai para 90%, dá 54 Hz ali. A economia de energia que eu tenho, ó, vocês podem ver que a potência, ela caiu e ela veio para 26%. Então, eu reduzi 10% da minha velocidade e obtive uma economia de 26% de energia. Pessoal, nesse ponto eu gosto até de colocar o seguinte, a gente considera que assim, a pressão ela responde ao quadrado da rotação e a vazão ela responde proporcionalmente à rotação do motor. O que eu quero dizer com isso? Se eu reduzir 10% de velocidade, eu reduzi 10% do meu fluxo de ar.
Se eu estou resfriando alguma coisa, eu tenho que identificar o quê? Eu penso, primeira coisa, para que eu uso ar? Eu preciso resfriar uma peça, então quanto mais ar, mais rápido ela esfria. Ou então, pô, eu uso para um sistema de despoeiramento ali que está um exaustor, né? E aí, quando eu fecho ali meu damper, eu não preciso de tanto fluxo de ar. Então, identificar esses pontos aí para a gente poder trabalhar esse P&D, tá? Basicamente isso. Opa, aqui. Reduzir mais 20% aqui da minha rotação, que foi para 48 Hz, tá? A gente está falando aqui em 48 Hz. Foi para quase 50% de economia de energia. Então, vocês vão ver o motor ali, ele vai estar trabalhando num percentual muito melhor, já adequado de acordo com o processo. Tá, pessoal? Então, o P&D que a gente fala, a nossa automação que a gente procura fazer com vocês, no processo de vocês, é otimizar o processo à demanda. Então, é trabalhar com o que realmente se precisa. Num dados momentos, ali, uma torre de esfriamento. Pô, à noite é um período mais frio. Então, tudo, né, a água que ela vai esfriar não vai já vir tão quente quanto ela vinha durante o dia ali no sol de 35 graus. Então, isso já me dá um gap ali, uma oportunidade para a gente conseguir trabalhar uma redução de velocidade no ventilador. Beleza? Então, assim, pessoal, N oportunidades aí, eu citei algumas, tá? Mas o que mais tem aqui é a oportunidade. Eu até não coloquei nessa apresentação, mas tem um slide que mostra a questão de potencial de automação de processo. Os Estados Unidos, eles estão, o processo deles, né, pegando todas as aplicações, tá 70% das aplicações tem um P&D por trás, uma automação por meio de inversor de frequência. No Brasil, quando a gente faz uma pesquisa das aplicações no geral, a gente está falando em 15% das aplicações nossas tem uma automação. Então, vocês veem quanto a gente está defasado em questão tecnológica e essa parte de otimização que a gente precisa melhorar bastante. Seguindo aqui, oportunidades eu trouxe também em campo, né, para a gente traduzir aquilo que a gente viu em gráfico, em número, a gente vê isso em campo. Então, aqui a gente tem algumas válvulas de estrangulamento de vazão. Então, aqui é onde a gente procura entender, pô, essa válvula está restrita 30%. Então, ela está 70% aberta, 30% fechada. Eu vou abrir essa válvula e vou reduzir 30% da velocidade no meu inversor. O que vai acontecer? Eu deixo a válvula aberta, em vez de eu restringir a minha vazão de água aqui pela válvula, eu vou ganhar na velocidade do motor, porque eu vou ganhar economia de energia aqui. Vocês entenderam? Então, basicamente, em vez de eu usar uma restrição mecânica, eu vou usar o próprio motor, que vai reduzir o consumo dele para poder economizar energia, em vez disso aqui. Porque aqui, né, pessoal, a válvula restrita, o motor está a 100%, eu estou andando com o carro com freio de mão puxado aqui, ó. O motor está rodando a 100% e a válvula está restrita. Então, não faz sentido. Caso desde o início do processo, pessoal, a gente já vai variar a velocidade no motor, né? Então, a economia de energia que você vai conseguir a partir disso é muito grande. E são casos, assim, muito recorrentes nossos, tá? E a gente sempre faz esse cálculo, principalmente, da velocidade de operação estimada a partir dos dados de vazão, pressão que vocês passarem para a gente. Em muitos casos, os clientes já passam para a gente também os dados de supervisório, então a gente consegue avaliar a partir disso também. Então, essa automação de processo junto à aquisição de um motor novo é um dos nossos cases que a gente vem mais enfatizando, e não só em um segmento, são vários e para várias aplicações diferentes, né? Sim, é bem colocado, cara. Isso bomba usa em todo lugar, né, pessoal? Então a gente vê bomba por todo canto. Bastante. Seguindo aqui, então, assim, só colocando a parte do P&D, como é que daria para fazer. Então, um transdutor de pressão aqui, ó, comunicando com o nosso inversor. Pode ser 0 a 10, 4 a 20 miliamperes, o sinal. Ele vai fazer o motor ajustar o processo dele. Então, ele vai aqui, ó, a diferença de da carga do motor, né? Vamos pegar a carga do motor aqui, que é a energia da bomba. Ela vai variar dessa forma com uma válvula, que conforme eu reduzir o fluxo de água também ali eu vou ter uma carga menor, mas com o inversor eu vario dessa forma aqui, ó. E essa parte amarela é a parte onde a gente está economizando energia, deixando de desperdiçar. Beleza? Pessoal, tá todo mundo entendendo até aqui? Como é que estamos? Tô indo muito rápido? Eu acho que é bom ter essa interação para eu entender aqui, para a gente ver como tá. Isso aí.
A Beleza. Francesmin mandou que fabricam muitas, todos com motores WEG, muito bom. Legal, Show. Francesmin. E o Lúcio aqui perguntou, na redução da velocidade do motor, considerando que ele se autorrefrigera, essa Uhum. redução não compromete essa refrigeração? Quer falar, Lucas, ou quiser eu comento? Eu posso falar e qualquer coisa Pode, você complementa. tranquilo. O que acontece? Lúcio, né, Caran? É o Lúcio, isso. Isso. Lúcio, obrigado pela pergunta. O que acontece? Quando eu reduzo a velocidade do meu motor, eu impacto sim no fluxo de ar, né? Os nossos motores WEG, eles são autoventilados, então a velocidade do eixo aqui é a mesma do ventilador aqui atrás. Até certo ponto, eu consigo reduzir minha velocidade sem correr o risco da queima de aquecimento. A partir de uma velocidade, já quando eu começo a entrar em velocidades muito baixas, e dependendo da exigência de carga aqui do meu motor, aí eu tenho que me preocupar com o quê? Às vezes eu coloco uma ventilação, que a gente chama de ventilação forçada, né? Que é um motorzinho pequeno, para em vez do meu motor ser autoventilado, vai ter um outro motorzinho aqui pequenininho atrás para jogar ar para ele. Que aí não Sim. vai, independente da velocidade do meu motor, não vai ter perigo de queima. Mas E sim, é um ponto importante a tomar cuidado, viu? só também para complementar, Lucas e Lúcio, referente a isso também, é aí que entra muito uma aplicação dos nossos motores de ímãs permanentes, né? Eles não têm essa necessidade de ventilação forçada, eles trabalham muito bem em baixas velocidades, porque eles conseguem manter a carga constante até em baixas velocidades. Então tem essa questão também. E sempre avaliar o ambiente, por exemplo, que está sendo proposto, né? Por exemplo, tem ambientes que a refrigeração já é muito alta externamente e acaba não precisando da ventilação forçada. Então, são questões que a gente também avalia tecnicamente, né? Uhum. É, Eu vou colocar outro exemplo, tá, cara? Só até uhum, colocando um exemplo. Se claro. fosse um ventilador aqui, por exemplo, pessoal, um ventilador. Então, o ventilador, a carga já tá me ventilando meu motor. A ventoinha do motor já tá ventilando o motor. Então, assim, eu tenho ventilação dos dois lados. Aí eu já tenho um menos risco de queima. Então, assim, depende muito de processo a processo, tá? Espera aí, Lucas, agora tem umas perguntas aí. Vamos Surgiu, lá, vamos isso é lá. legal. A Frances Min falou que é da Franklin. Ah, legal, Frances Min. Eu atendo a região de Santa Catarina, eu conheço a Franklin que fica aqui perto, né? Então, legal ver que o pessoal tá aí acompanhando. O Rafael perguntou, aproveitando o Hum, gancho que a gente estava comentando, né? A aham. revitalização da pintura gera maior aquecimento do motor? Qual o procedimento de manutenção para refazer a pintura de um motor de forma que não comprometa a dissipação térmica? Beleza. Assim, Rafael, a revitalização da pintura ela não afeta, tá? Desde que a gente sempre recomenda que seja feita com o nosso assistente técnico autorizado. Ele já sabe todos os procedimentos para poder repintar o motor, a tinta que tem que usar, ele vai manter, né, a mesma coloração que vocês já tinham ou se solicitaram uma diferente, mas eles vão fazer todos os procedimentos para que o nosso motor ele continue com as mesmas configurações de fábrica, tá? Então, basicamente, a gente sempre recomenda isso aí. Mas não interfere, tá? Isso não interfere em aquecimento. Beleza. Aí o Cláudio perguntou, Rafael, se tiver mais uma dúvida também, pode ficar à Fica à vontade vontade, aí no sim. chat. Aí, Pessoal, para todo mundo também, né? Vale isso para aí. geral aí. Mas a gente tá aí para isso, pessoal. É legal esse bate-papo também para ficar mais dinâmica a conversa, né? Sim. O Cláudio perguntou aqui também. Bom Uhum. dia. Bom dia, Cláudio. Em porcentagem, o quanto pode ser benéfico as atualizações e redimensionamento de motores na redução do inventário do GE de escopo 2? Você fala em redução da gente emitir menos carbono, né, Cláudio? Só para eu entender. É, Se emitir menos carbono a partir da economia do redimensionamento. A gente coloca que, em média, tá? Vai variar do quão vai ser essa diferença de potência que eu tenho hoje para a potência que eu tenho, que eu vou redimensionar. Só para deixar claro, tá, pessoal? O motor, eu tenho 500 cavalos lá, um motor de 500 cavalos. Não quer dizer que ele vai entregar 500 cavalos. Quem demanda é a carga, tá? Então, se a carga pede 40 cavalos, eu estou com um motor de 500 cavalos, ele vai entregar 40 cavalos, não vai entregar as uhum, 500. A diferença é o quê? Que o motor de 500 cavalos, devido ao porte dele, toda a robustez dele, ele vai puxar muita energia para entregar 40 cavalos. Do que se eu tivesse com de 40, eu estaria economizando. Então, só para contextualizar bem rápido isso aí. O que uhum. acontece? O ganho que a gente fala em percentual, a gente está falando aí geralmente de 15, 20 ou mais, depende do quanto a gente vai conseguir de fazer essa diferença de potência do que você tem hoje para o que você vai, para o que a gente vai conseguir atender o seu processo.
Então é mais ou menos isso, tá, Cláudia, que a gente coloca. E aí, claro, esse percentual a gente converte em quilowatt, e do quilowatt a gente pega e multiplica por aquele fator que o Caran colocou. Esse fator ele está no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aí. E aí a gente consegue chegar no quanto a gente vai reduzir de emissão de CO2 ali para a atmosfera. Às vezes a empresa, raramente, tá? A empresa tem a tarifa de emissão, mas em muitos casos a gente não tem, tá? Eu peguei, acho que pouquíssimos casos que a empresa tinha essa tarifa, tá? Geralmente a gente pega mesmo e a gente deixa isso registrado no relatório, então sempre deixar claro. Todas as condições que a gente adota, pessoal, digamos, as condições que a gente vai fazer para avaliar, quantas rebobinagens, a idade do motor, qual é o nível de rendimento que a gente adotou do motor atual. Toda essa questão a gente sempre deixa isso muito claro, tá? Porque a gente sabe que tem empresas também que gostam de fazer a comprovação do trabalho, fazer um antes e depois. Ou, por exemplo, fazer o próprio cálculo para ver se equipara ao nosso. Então, tanto nós, da Desmotor, no caso, que a Desmotor ela sempre tem todo esse braço, todas essas ferramentas para fazer os cálculos. Então, sempre que precisar dessa questão, a gente está aqui para auxiliar, beleza? Sim. Só voltando, só nesse ponto ainda, pessoal, só explicando. Essa questão que o Caramba falou das empresas têm a tarifa, é que talvez até as de vocês podem dar uma questionada pro pessoal. Acontece, a maioria das empresas, né, tem matriz fora, grandes empresas têm a matriz fora do Brasil. E aí elas estão com essa meta e, lógico, todas as unidades entram nesse bolo aí, né? E aí a matriz, ela determina o fator de emissão que ela trabalha do país que ela está lá. E aí é onde ela adota isso para todas as unidades dela. Então, aí o fator de emissão já não é mais o fator que o Brasil considera, mas sim o que a matriz de vocês, a gente faz essa conversão, tá? Vamos lá. Beleza? Tem mais pergunta aí, Lucas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. O Rafael perguntou aí novamente, em relação à manutenção, quais os tipos de análise que podemos fazer em campo para avaliar se o motor está em bom rendimento? Em bom rendimento? Vamos lá, Rafael. Eu acho que assim, se vocês têm um histórico de queima, já é importante para saber se já tem um motor que tem um alto indício ali de estar com um rendimento baixo ou não. Uhum. E o próprio, assim, uma medição com um analisador de energia, que a gente consegue identificar ali o carregamento dele, a gente consegue medir as grandezas elétricas, né? Tensão, corrente, potência ativa, reativa e aparente. Então, com um analisador de energia, a gente consegue fazer uma leitura melhor e uma identificação melhor. Pessoal, só para enfatizar também, a gente faz esses trabalhos em campo, né? Com o uso do analisador de energia. A Desmotor também faz isso, então eles sempre vão ter essa disponibilidade. Se precisarem de um apoio técnico nosso, vamos estar com eles. Uma coisa também para enfatizar, né? Sempre que a gente avalia esses dados do analisador, a gente avalia a questão das correntes nas 3 fases, como é a potência consumida, então a gente sempre vai avaliar essa questão. E outra coisa, pessoal, quando a gente faz o estudo de eficiência energética, hoje na VEG, quando fazemos os cálculos, a gente adota geralmente para uma rebobinagem uma perca de 0,5% de rendimento, mas é algo bem estimativo. Como o Lucas enfatizou até no começo da reunião, existem casos que pode rolar uma perda absurda de 1 a 5%. Então, é algo muito relativo, depende muito de como é feita a rebobinagem, né? Porque existem rebobinagens que são mal feitas, então a gente sempre enfatiza essa questão, né? Não sei, Lucas, se quiser complementar algo também em relação a isso. Não, acho que é isso, tá, pessoal? A gente busca ser conservador nos nossos estudos. Isso. Tem, Vamos lá, mais perguntas. tem mais, só para eu saber, tem mais quantos? Que aí qualquer coisa a gente já joga para o final rapidinho. 1, 2 e 3. 3 perguntas. Tá, então, perguntas 3 aí a gente, só para não correr a apresentação, tem mais poucos slides, tá, pessoal? Aí a gente para só responder pergunta. Show. O Gabriel Pinheiro perguntou, bom dia. Referente à parte de rebobinamento, qual seria a tabela padrão de serviço a ser realizado no rebobinamento do motor? Tabela padrão de serviço de rebobinagem? Cara, olha, Rafael, vou ficar te devendo essa informação. Acho que talvez o pessoal da Desmotor da oficina saiba te falar melhor o que tem que ser feito numa rebobinagem, tá? Mas quando é feito, o que eu posso te dizer? A gente sempre orienta, né? Até onde a gente fala embaralhamento das chapas magnéticas novamente, né? Reembaralhar elas.
e vai substituir todo o bobinado ali do estator. Então, trocar o cobre ali do que queimou para um novo, né? Sim. Então, é isso que o pessoal, no mínimo, eles fazem ali, mas talvez tenha mais algum tempero ali da Desmotor que eles fazem para otimizar esse rebobinamento aí. Laura até Ô, abre a Lucas, câmera aí. Oi? eu acho que referente ao rebobinamento, não tem uma tabela padrão, porque tem vários tipos de queima, né? E não é Sim. toda queima que a gente vai precisar reembaralhar. Então, assim, o processo padrão, assim, que a gente segue é analisar o que foi feita a queima, constatar ali, né? E Uhum. faz a retirada do cobre, o procedimento de limpeza do motor interno ali, para não deixar nenhum resquício, nenhuma sujeira ali dentro, no bobinado ali. E depois a gente passa todo o cobre, faz a isolação, faz as bobinas, verniza ele. Assim, não tem muito uma tabela padrão, no caso, assim. Se a gente entendeu bem o que seria essa tabela padrão, né? Aí a gente conta conforme o projeto VEG para rebobinar ele e manter original, né? Conforme foi de Isso aí. fábrica. Obrigado, Lauro, pelo Valeu, Laura. complementar. Mas é isso aí. Eu acho que é isso que o Lauro comentou, tá? Se eu entendi, é que não tem meio que uma receita de bolo. Cada caso é um caso que eles avaliam ali conforme foi a queima. Beleza? Vamos lá. O Andrei. Para processos com altas cargas, Uhum. os motores mais novos vêm com menor quantidade de fio de cobre e isso significa que ele aguenta menos carga fora da nominal de trabalho? Ele deu um exemplo aqui de extrusoras de ração. Tá, Andrei, assim, o motor, o que a gente sempre fala? A gente dimensiona o motor para carga. Então, os motores novos, a robustez em questão de material ativo é a mesma coisa ou até melhor, tá? Em questão de, que nem eu falei, pureza de cobre, chapas, etc. O que acontece? O que geralmente o pessoal confunde é que os motores antigos não atendiam uma regra IEC de tamanho de carcaça. Então, você vai ver motor de 40 cavalos com uma carcaça enorme. Não significa que quando o motor novo chegar, que ele é menor, que ele tem menos material ativo. Não, quer dizer que a carcaça foi otimizada porque não tinha necessidade de ter uma carcaça daquele porte. Mas o material ativo em si é o mesmo. Quando a gente fala de um motor, ele opera lá 100% de carga. Todo motor ele tem o seu fator de serviço, que seria uma sobrepotência que ele consegue entregar ali para a carga, né? Em um determinado período de tempo. Qual que é esse período? Não dá para determinar, mas assim, a VEG eu recomendo que não seja operação normal em regime de fator de serviço. Então, assim, é algo que ele consegue te fornecer a mais de potência sem danificar, sem queimar, por um período ali de exigência da carga, no caso de uma extrusora, por exemplo. Tá? Mas eles operam tranquilamente os motores novos semelhantes aos antigos aí, otimizados, tá? E para a extrusora, a aplicação a gente sempre procura trabalhar com um motor mais robusto, com fator de potência às vezes um pouco maior, justamente para a questão de não ter esse problema de sobrecarga. O inversor, né, preparado para isso, enfim, são algumas coisas aí. Beleza. Show, pessoal. Ô, Lucas, acho que tem mais uma. Aí tem mais perguntas depois, a gente deixa para o final daí, né? Tá bom, sim, é isso. Vamos. Tem uma coisa, vai lá, faz a última pergunta. Beleza. O Cassiano perguntando: Bom dia. Na minha empresa temos um motor responsável pelo sistema de coleta de pó das linhas de produção. Foi identificado que há múltiplos pontos de coleta que permanecem abertos, mesmo sem a necessidade, gerando um gasto excessivo de energia e um acúmulo de umidade no sistema. Nesse Sim. caso, o inversor de frequência poderia ser aplicado para gerar uma economia de energia? Com certeza, Sim. Cassiano, com certeza. A gente tem até uma solução que a gente vai apresentar já logo depois desse slide, Logo onde em a gente seguida já. mostra a redução. Tá? Acho que até é bom a gente responder essa pergunta já Já com a com essa aqui, aplicação, com a essa aplicação. já cai certinho já. Então aqui a gente tem um sistema de filtro manga, né? Um sistema de despoeiramento. É bem comum nas fábricas. É uma solução que a VEG fez em parceria com a Renner. O pessoal sempre fica surpreso, mas a loja Renner mesmo de roupa, eles produzem as mangas aqui dentro do filtro manga, né? Então as mangas aqui dentro é produzida por eles. E a gente uniu a expertise deles sobre filtro, despoeiramento e a gente fez com a nossa parte de automação para desenvolver essa solução em parceria. Como consiste essa solução? Então, basicamente, é exatamente isso que você falou, Cassiano. A gente tem aqui os postos de trabalho e aqui o filtro manga, né? O filtro manga padrão. Quando aqui ele está operando, né, numa pressão negativa de 210 milímetros de coluna d'água aqui, e quando eu fecho
um poste de captação aqui, minha pressão negativa, né, meu vácuo, ele aumenta, porque a velocidade do motor permaneceu a mesma e eu estou com menos um poste de trabalho aqui. Isso aqui, se o meu menos 210 aqui, ele me atende muito bem, eu não preciso de menos 240. O excedente disso é desperdício de energia. Então, basicamente, o que a gente procura fazer? A Renner desenvolveu esse transmissor de pressão aqui, que ele é bem simples, tá, pessoal? É um equipamento que é tranquilo. Ele lê a pressão aqui de set point, então no caso aqui os menos 210, e vai verificando se está de acordo com o que foi setado aqui. Qualquer variação, ele vai mandar um sinal para o nosso inversor de 4 a 20 mA e ele vai variando a velocidade do exaustor. Então, ele varia de acordo com a necessidade do processo. Que ganho que eu tenho nisso? Energia e velocidade mínima de partícula aqui. Porque imagina o seguinte, se eu tenho essa velocidade aqui, vai para 240 milímetros aqui negativo. Meu particulado, ele vai chegar muito rápido na minha manga e isso vai rasgar a manga com o tempo. Ou seja, diminui minha vida útil. Se eu ajusto o meu processo à necessidade, eu tenho esse particulado chegando na velocidade adequada para que ele bata na manga e não rasgue e não danifique. Ou seja, nos casos que a gente conseguiu fazer, essas mangas aqui chegaram a ter, em alguns casos, até 6 meses a mais de vida, tá? Do que eles costumavam trocar. Então, isso é bem, bem legal. Beleza? Ficou claro, Cassiano? Acho que deu para desenhar bem o seu caso com essa aplicação que a gente tem aqui. Pessoal, eu vou dar uma corrida. A gente tem 10 minutos e eu queria muito ainda responder todas as perguntas, então fica tranquilo que eu não sei o pessoal da Desmotor, mas eu vou ficar no link aqui, tá? Casou perfeitamente aí. Aqui, pessoal, a gente trouxe em questão de medição o consumo, tá? Então, a gente aferiu o caso que eu acabei de mostrar do dumper, né, do filtro manga. Então, aqui, ó, com 16 dampers abertos, com um damper fechado e assim por diante. Então, os cenários aqui, né, as condições. E aqui o nosso motor magnet com inversor de frequência, que é o motor de ímãs, e o transmissor de pressão. Então, como é que ele comportava? Isso aqui é medição com analisador de energia, tá? É ganho real que a gente está falando. Então, antes ele estava consumindo 27 kW, isso aqui é uma demanda. E aqui ele já caiu por questão de rendimento e melhoria, ele caiu para 17. Conforme eu fui variando o meu processo, eu fui diminuindo mais ainda a minha velocidade do motor, chegando a 8 kW aqui de consumo com 3 dampers fechados. Então, essa variação de pressão ele foi identificando e adequando, é o PID automático. Não tinha que ajustar nada, o próprio sensorzinho lá identificava, mandava um sinal para o inversor se adequava ao processo. Questão de ganhos. Esses números aqui, pessoal, eu peço desculpa, mas estão desatualizados, tá? Mas assim, dá para a gente ter uma ideia. Em questão, eu foco aqui no percentual. A gente chegou a quase 54% de economia de energia nesse filtro. Então, isso aqui foi um case antigo, né? Uma solução que a gente já tem consolidada, já é bastante tempo que a gente tem ela no mercado, e a gente chegou aí nesse case aqui de 54% aí de economia de energia. Significa que eu vou ter isso em todos os filtros que eu fizer? Não. Cada um vai depender de, eu opero com mais damper aberto mais tempo, mais damper fechado. Beleza? Eu vou seguir aqui, pessoal, rapidinho, só para não perder. Eu queria apresentar todo o conteúdo para vocês e eu já vou parar para a gente responder as perguntas. Solução de filtro. De torre de resfriamento. É outra solução que a gente tem consolidada no mercado, que é simples, essa eu acho que é a mais simples de todas fazer, e é algo que traz um ganho excelente essa aplicação. Que é colocar aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui a gente coloca aqui um PT100, né? Ele está medindo a temperatura da bacia aqui da água de saída, né? Então, depois de ter sido resfriada. Pode ser ou na bacia ou na tubulação de saída, desde que ele esteja medindo a temperatura de saída. Então, o indicador de temperatura aqui, o set point, 32 graus. Caiu para 29 ali, por questão de um dia frio, inverno, à noite, enfim. Caiu a temperatura. Se eu tenho um motor aqui standard, ele vai continuar a 60 Hz, vai estar desperdiçando energia, vai estar jorrando água aqui para fora, porque a água ela vai espirrar, vai desperdiçar água também. Então, N desperdícios aqui que estão acontecendo. Coloquei um motor com um inversor aqui, que vai se comunicar com esse PT100, mesma coisa, com sinal de 4 a 20 ali. Então, conforme ele identificou que caiu a temperatura aqui para 29 graus devido
a situação climática ali, ele diminui a velocidade do fluxo de ar. Porque a torre nada mais é do que o quê, pessoal? Entrou água aqui, a água ela vai cair e por meio do atrito com o ar ela vai esfriar. Então, identifiquei que ela está esfriando mais do que o necessário, eu ajusto aqui a velocidade do meu motor para poder atender o set point. E aqui eu tenho o ganho em questão de medição também, a gente aferiu com o analisador de energia o consumo da torre. Essa torre aqui é a torre da WEG, tá? Uma torre pequena, um motorzinho menor, mas em questão de economia aqui, quanto a gente chegou. E aqui mostra o percentual, aqui ó, de 88% de economia de energia. Um percentual extremamente agressivo numa solução que acho que é a mais simples de ser feita. Um PT100, um motor e um inversor. Não tem segredo nenhum, pessoal. É bem simples de ser feito. Compressores de ar. Esse aqui eu não vou dar muita ênfase, porque os novos eles já vêm com inversor, a maioria já se comunica com o nosso motor e eles fazem esse ajuste automático. Mas alguns compressores antigos a pistão, eles têm um pulmão, né? Então, conforme desculpa, pistão não, parafuso. Conforme eu encho o meu pulmão de ar comprimido, o motor ele não pode ser desligado porque ele precisa manter a lubrificação do meu fuso. O que acontece? Eu não preciso daquela velocidade toda, eu posso reduzir. E alguns antigos não fazem isso, aonde a gente entra com o inversor que se comunica com o supervisório aqui do compressor para ele fazer essa automação em vez de fechar aquela slide valve, né, que ele fecha para poder que o pulmão já está cheio de ar, tá? É uma solução que assim hoje a maioria, tá? Vou ser bem franco com vocês, a maioria dos compressores aí tem saído já meio que automáticos de fábrica, então a gente identifica mais em alguns processos antigos. Substituição de motores corrente contínua. Isso é um assunto bastante importante. O que acontece, pessoal? A gente tem aqui, quando a gente fala de um motor de corrente contínua, é uma linha que a WEG não fabrica mais. A WEG lançou até para o mercado, se eu não me engano, foi ano passado ou retrasado, um informativo de phase out da linha. Ou seja, nós não fabricamos mais motores de corrente contínua. Por quê? Não tem demanda. O inversor de frequência, ele revolucionou essa tecnologia, não tem mais a necessidade. Ele dá muito problema de comutador, de escova. É um motor que, assim, na época atendeu. Absurdo, né? O custo dele é absurdo. Uhum. Na época, atendeu super bem a aplicação, mas hoje em dia, com o inversor de frequência, com a tecnologia que a gente tem hoje, já não faz mais sentido você manter um motor desse. É um motor extremamente caro de ser mantido, né? Nem todas as oficinas. Eu sei que a Desmotor até postou, acho que foi ontem, que chegou bastante motor de corrente contínua para fazer a manutenção. Nem todas fazem mais esse tipo de serviço, tá? É bem difícil. Aqui eu trouxe a questão da substituição, né? Então a gente substituiu pelo nosso motor de ímãs. Ele mantém o torque constante em toda a faixa de variação, como o cara comentou, e atende isso aqui tranquilamente. Então, assim, pessoal, isso aqui são valores desatualizados, mas eu vou mostrar eles para vocês, a gente vai passar rapidinho, ponto a ponto. Só rapidinho, Lucas. Para enfatizar, pessoal, a substituição de motor de corrente contínua é um caso também tecnicamente que a gente tem que levar em consideração pelo seguinte: não é simplesmente você trocar um motor de CC por um outro de indução trifásica que a gente tem agora da mesma potência, né? Então, porque a gente tem que avaliar a demanda de torque desse motor CC para equivaler a um motor que a gente vai instalar com esse mesmo torque ou superior. Então, a gente faz sempre esse cálculo, tá? Além de também considerar que vocês estão fazendo a aquisição de um motor com um excelente nível de confiabilidade, que não vai dar esse tanto de problema de custo de manutenção como dava anteriormente. Então, não só a economia de energia que vocês vão ter, mas essa economia dos custos de manutenção ela é muito significativa. Então, é um caso assim bem importante nosso que a gente sempre enfatiza para os clientes, beleza? Sim. Obrigado, cara. E aí, só comentando aqui, pessoal, aqui a gente tem um consumo em quilowatt, né? Então, um motor novo, um Magnet, que é o motor de ímãs, e o motor CC aqui. A diferença de consumo, questão de consumo de energia em reais por ano, percentual, a gente obteve um percentual 15% ali. E a redução de custo com corretiva por ano. Na época, isso aqui era 10 mil. Eu duvido, porque eu já conversei com oficinas, eu duvido que alguém ache um custo de manutenção por isso aqui. O motor de corrente contínua hoje, da última vez que eu vi um orçamento, eu não vou lembrar agora da potência, mas não era tão diferente, não era tão grande,
era coisa de 50 mil por que ele gastava por ano ali em manutenção com esse motor. Eu tenho um dado recente, Lucas, só rapidão, fim de Uhum. curiosidade pro pessoal. Eu peguei um motor de 200 cavalos quase, motor CC, tava dando um custo de manutenção médio anual de 20 mil. Só que eu vi ano que tava 60 mil e ano que tava 5, mas isso era muito por conta que tava em período de pandemia, então tem isso aí também. Sim, Só que pra sim, vocês terem uma ideia, um custo disso chegou a 50 mil só no ano. É absurdo, assim. é absurdo. Seguindo aqui, pessoal, então assim, só para resumir tudo que a gente viu, é um período curto para bastante informação, mas eu acho que eu queria, se vocês conseguirem entender que eu, a Desmotor, o Caran, a gente está todos aqui para ajudar vocês, se a gente consegue trabalhar tudo isso dentro da fábrica de vocês, né? Já saio daqui com o dever cumprido. Então aqui a gente tem algumas, de forma resumida, as soluções eu passei por de torre, pela de filtro, a de silo acabei não colocando, a gente tem um vídeo bem específico de um case que a gente fez com a Cocari em silo de grãos, que melhora a aeração dos grãos, né? Compressor, motor ICC e sistema de bombeamento. Então, pessoal, basicamente são principais soluções que a gente tem. Isso aqui não significa que eu não posso trabalhar em outra. Mas o que a VEG já tem consolidada no mercado, que ela já fez e dá certo? Isso aqui. Isso aqui já são ganhos expressivos e a gente já fez e já tem consolidado, já tem case para mostrar para vocês em operação, entendeu? Então é bem interessante. Falando um pouquinho de redutor de coroa e rosca, vou passar bem rápido. Basicamente, pessoal, um redutor de coroa e rosca, ele tem uma rosca sem fim aqui. Essa rosca ela vai ter um atrito e gerar uma perda de aquecimento. Ou seja, o rendimento dele é bem baixo comparado a um redutor de engrenagens helicoidais aqui, que o atrito é bem menor. Então, o rendimento, vida útil é bem melhor e a gente acaba fazendo a avaliação desse tipo de substituição aqui também. Quando a gente troca um redutor desse, a gente até repotencializa o motor, porque esse redutor aqui ele joga muita potência do motor para fora por conta desse atrito aqui, ó. Bom, vou falar bem rapidinho sobre como é que funciona. A gente define um escopo base, né, junto com a Desmotor. Sempre definimos um escopo, realizamos um pré-diagnóstico em conjunto com vocês, que é a parte de, pô, eu já tenho a lista dos motores aqui, me faz uma análise de potencial. A gente já entrega para vocês uma perspectiva do que é foco e do que não é. Faz um diagnóstico quando necessário em campo de medição, de análise mais técnica de aplicação, para ver se dá para fazer um P&D, e fazemos um relatório ali com todos os ganhos de redução de emissão de CO2, redução de consumo de energia. Então a gente faz essa análise toda e entrega na mão de vocês para a gente conversar junto. E assim, pessoal, trabalhando o máximo possível para avançar em mais e mais etapas, tá? Eu queria, antes de fechar, apresentar essa linha W23 Sync. A VEG lançou, eu vou dar um pouquinho só de ênfase nesse slide, pessoal. A VEG lançou essa linha em dezembro do ano passado. Ela lançou aqui internamente, anunciou para nós e lançou para o mercado em janeiro. Então é uma linha nova, uma linha do motor mais, já faz parte do grupo mais eficiente do mercado, que é o IR5. É uma linha de motores de ímãs permanentes e os ímãs dele são de ferrite e abaixo da carcaça 225 ele é um motor de relutância com ímãs. Então é um motor de uma tecnologia nova que a VEG está lançando e é um lançamento aí para o mercado. É bem interessante essa linha. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, falar com a Desmotor, manda mensagem para a gente vai estar falando um pouco mais dessa linha. Tem catálogo já também, pessoal, então se tiverem interesse também já está disponível no site, tá? Então... É uma linha nova aí que a gente acabou lançando. Pessoal, tive que correr nos últimos minutos aqui por conta, eu não queria atrapalhar ninguém, eu queria cumprir o horário. Vou ficar aqui para a gente responder dúvidas, mas agradeço a atenção de todos que ficaram até aqui, todo mundo que pôde participar. Muito obrigado e obrigado pelas dúvidas. Vou deixar nesse slide aqui, então vocês têm os contatos. Fica à vontade para tirar foto. Muito obrigado aí, pessoal. O Lauro deve ter deixado o contato dele. Cara, vamos para as perguntas. Vamos lá, temos duas aqui que ficou faltando. A primeira é a do Ramon. Certo. O Ramon perguntou, em um sistema já operando, poderia somente instalar o inversor para controlar o PID ou teria que substituir o motor? Ramon, eu tenho duas opiniões sobre, tá? Se eu tenho um motor novo, qual que é o cenário? Eu tenho um motor novo lá que eu comprei ano passado, não faz sentido eu trocar esse motor para operar com o inversor.
Agora, se eu tenho um motor antigo, eu recomendo a troca Uhum. do motor para operar com o inversor. Por quê? O isolante de um motor que é apto a operar com o inversor, que suporta o estresse, que ele tem mini picos de tensão, né? A gente não consegue ver isso, mas o inversor de frequência ele gera uma curva quadrada e essa curva ela dá picos de tensão que geram um estresse no verniz, no isolante do cobre. Então isso com o tempo gera pequenas fissuras e pode acarretar na queima do seu motor. Uhum. Isso não é. Ah, qual que é o tempo, Lucas? Quanto tempo isso acontece? Não tem um tempo definido, mas acontece devido ao estresse da curva quadrada do inversor, tá? Show. Vamos lá. É, O Rafael perguntou aqui: existe alguma diferença no consumo de energia de um motor acionado por inversor de controle escalar para um motor Uhum. acionado pelo inversor de controle vetorial? Olha, Rafael, eu já ouvi falar sobre, tá? Eu vou ficar te devendo. Posso pedir para você mandar uma mensagem para mim, eu te falo com mais precisão. Já vi sim, pessoal conseguir otimizar o consumo, porque vai para uma análise mais de torque, né? Do motor ele entregar um torque mais preciso e otimizar um pouco o consumo. Em que é muito particular da aplicação, tá? Vou ficar te É devendo isso que essa informação com um dado. eu Mas ia manda uma falar. mensagem, a gente conversa com a nossa equipe de automação, um pessoal que trabalha mais focado em P&D, para eles darem um parecer até mais preciso disso, tá? Eu não vou responder cravando em pedra aqui, porque é algo muito específico de aplicação para aplicação, mas eu já ouvi isso aí que você comentou, já vi casos de pessoas que conseguiram otimizar esse consumo por conta de uma configuração escalar ou vetorial. Isso aqui eu também já ouvi bastante falar da questão da aplicação, tá? Depende de casos muito específicos. Outra coisa também, o Rafael perguntou em Uhum. relação ao motor síncrono de ímãs permanentes como o W23. É necessário substituir o inversor? Sim, vou resumir, tá? Porque o que acontece? A maioria dos inversores, eles têm que ter uma versão de firmware que seja apto a trabalhar com um motor que tem um campo magnético natural no rotor. Ou seja, se eu pegar um inversor antigo que não tem esse firmware atualizado, ele não vai conseguir girar esse campo, não vai conseguir inverter o estator para girar o rotor corretamente. Uhum. Ah, se eu tenho um inversor novo, eu consigo atualizar? Consigo atualizar com a desmotor, com outros, você consegue, com nossos assistentes técnicos, você consegue atualizar. Alguns inversores novos, se eu te atualizei, se eu comprei, por exemplo, o inversor do ano passado, já tem essa função para rodar motor síncrono, que é um motor de sincronismo ali, motor de relutância, motor de ímãs, ele já tem a inteligência para operar esse inversor. Como é que eu descubro isso? Tem que mandar o modelo para o fabricante do inversor para ver se for VEG, você manda para a gente o modelinho dele. Se for de outro fabricante, você tem que mandar para eles para verificar se o inversor tem essa inteligência de operar um motor É, síncrono. é que a gente tem que garantir isso também, principalmente quando é de outro fabricante, né, Lucas? Sim, sim, não, Questão é de assim, é pessoal, a gente não colocou, mas motor de ímãs, tanto o Magnet quanto o W23 Sync, eles são motores que eles não operam. Se eu pegar ali e ligar direto numa partida direta, ele não vai girar. Ele sim, é um motor que ele precisa de uma inteligência de um drive por isso. trás para inverter o campo, Só, porque ele tem um campo natural no rotor, então ele uhum. precisa de uma inteligência no estator ali. Só enfatizando também, pessoal, o seguinte, o W Magnet, o W22 Magnet, quando você faz a aquisição dele, ele é um pacote, ele vem o motor e o inversor junto. E o Uhum. inversor que vem é da linha CFW11, beleza? Agora, para o W23 Sync, ele tem que operar com inversor, mas a aquisição pode ser feita somente do motor. E aí ele opera com duas linhas de inversores, o CFW500 e o 900, só para deixar enfatizado, caso também o pessoal conheça as linhas também, né? Sim, sim, sim. Beleza? Perfeito. O Pessoal, Gabriel. Ah, Oi. desculpa, ah, Thaís. perdão, achei que você já Só. tinha finalizado. Ah, Não, eu vou explicar sobre o slide agora. isso, A isso gente aí, né? fez um Já esquema encaixa aqui já. para facilitar para vocês e aí a gente já fecha. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. O Lucas e o Carol falaram sobre os contatos dele. E aí eu queria só pedir para o Lauro explicar um pouco como que é esse passo a passo. Se vocês, tem aqui um caso que eu gostaria de estudar, Show. queria melhorar aqui a minha planta, e o Lauro vai explicar rapidinho como que a gente pode fazer isso aí
na parceria da sua indústria, da Desmotor e da WEG. Sim, com certeza. Como a Thaís já comentou já algumas vezes, o Lucas, o cara também comentou, a gente trabalha em parceria junto com a WEG. Então, assim, a gente vai estar na pesquisa, vai ter o meu contato está aí no chat também, e a gente começa primeiro com uma conversa. A gente vai começar ali sabendo o que tem acontecido, qual que é o caso que vocês precisam. Ah, Laura, eu tenho um trabalho de eficiência energética, eu preciso apresentar um resultado esse ano. Ah, Laura, eu tenho um sistema ali que não está legal e eu quero aperfeiçoar ele está me gerando muito gasto, ele está me queimando muito. Então, a gente começa aí com essa pergunta base, entrando em contato, a gente conversando, e é igual o Lucas já falou, o cara também falou, a gente vai marcar, por exemplo, uma reunião online para saber, conversar, tá ali junto, ou até mesmo ali uma visita posteriormente para entender o caso. Então, eu acho que, assim, todo o trabalho que a gente começar vai se iniciar através disso, através de uma conversa para entender a necessidade de vocês. Aí a gente vai estar aberto a toda solicitação. Uhum. Isso aí. Fechou. Obrigada, Lauro, aí pela participação. E, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu estou compartilhando o QR Code da nossa pesquisa de satisfação. Aí, o que a gente fez para facilitar a vida de vocês? Como muita gente queria o link do PPT. Depois de vocês responderem a pesquisa de satisfação, vai ter já o link para vocês acessarem os slides, beleza? E aí eu vou fazer rapidamente, sim, em homenagem a vocês que ficaram aqui conosco, eu vou fazer rapidamente um sorteio aqui de uma super garrafa, uma garrafa igual essa aqui, é muito boa. Só que assim, como a gente está muito corrido, deixa eu deixar a garrafa aqui para vocês verem. Como a gente está muito corrido, eu peguei o nome de todos vocês da lista que se inscreveram e eu sorteei aqui. Eu vou falar os nomes aqui, vocês acreditem em mim, hein? Quem ganhou, vamos sortear 2 garrafas. Flávio Eusébio, tá por aí, Flávio? Flávio Eusébio, se manifeste. Tá. Parece, então, viu, garrafa? Outros nomes, Leandro Mendes Pinto, tá aí? O Leandro Mendes, ajuda aí, Caran. tá em espera aí. Eita. Ele não tá aqui? Tá falando aqui que, deixa eu ver, tá falando aqui que tá em Tá espera. Tá em espera. Acho que ele deve estar em alguma outra Ele reunião. ele estava. A Tainara falou, ele estava. Tainara, você trabalha com ele? Acabou saindo. Vamos ver o que a Tainara fala. Então, a gente vai mandar aí pro Leandro. Olha, então, colega salvou, já tá devendo um almoço. Já. Tá, Tainara, é verdade. Depois já. você pede um brinde lá para ele. E o Cleiton, vamos ver, Cleiton Rodrigues, tá aí? É com C ou com K? Com C, Cleiton Rodrigues. Vamos ver aqui. Cleiton tá. Cleiton Rodrigues. Aí, ó. Ergueu a mão aí. Ele já se manifestou. Presente Pessoal, aí. então, eu vou fazer assim, eu vou mandar aqui meu e-mail. Não, vou mandar o e-mail do Rafael, que está aqui com a gente. Aí, por favor, vocês mandem para o e-mail dele, falam, sou eu que ganhei a garrafa, quero a garrafa. E aí vocês mandam o nome completo de vocês e o endereço para a gente estar enviando. E é isso aí, gente. Peço que vocês respondam a pesquisa para a gente sempre poder estar melhorando nossas apresentações, nossos treinamentos. Esse treinamento é uma retomada dos nossos treinamentos online em parceria com a WEG. Nós vamos ter todo mês um treinamento online em parceria. Então, continue acompanhando nosso LinkedIn, nosso Instagram, que a gente sempre vai estar postando. E também, lá na pesquisa de satisfação, quem precisar de certificado vai ter também um lugar onde você pode manifestar o seu interesse em receber o certificado, e a gente vai estar mandando para vocês aí até sexta-feira que vem, tá bom? Lucas, obrigada aí pela parceria. O Lucas está sempre aqui junto com a gente da Desmotor, sempre está nos ajudando. Caran está um pouco mais longe, mas também está sempre disponível. Então, obrigada a vocês dois pela disponibilidade, por todos os ensinamentos e pela oportunidade de estar junto aqui conosco. Eu que agradeço, Thaís. Valeu, obrigado pessoal. pela oportunidade. Eu agradeço. Obrigado. Valeu, Thaís. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada. Valeu, tchau. Acompanha a gente por aí e continua participando dos nossos treinamentos. Valeu. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todos. Tchau, tchau.